Oi, gente, tudo bem? No ar mais uma edição do programa do Papo Aberto. Você ligadinho com a gente aqui no 21.5, ligado com a gente no 514 ou na plataforma do YouTube também. Muita gente me assistindo pela plataforma do YouTube. Eu quero agradecer. Faça lá a sua inscrição, dê o seu like, participe com a gente, dê sua opinião. Participe aqui no Papo Aberto, o programa está no ar e esse programa está bombando. Muita gente conversando, falando do programa. Eu gosto do programa, acho que legal o programa, ou eu não gostei daquela entrevista, e fica à vontade. Aqui quem dá a pauta é você, quem sugere é você. E hoje no estúdio está eu e meu amigo Osvaldo ali no Twitter, dando total apoio nas operações ali da parte do Twitter, fazendo a parte logística que é importante. Então eu quero agradecer imensamente ali o Osvaldo. Total apoio. Na hora do almoço, a gente está gravando esse programa, na hora do almoço, é coisa loucura, né? E ele não para, porque logo em seguida tem também as gravações do telejornalismo da Câmara Municipal. Então vou seguir. Hoje eu tenho falado aqui sobre questão de governo federal. A gente viveu durante 4 anos aí o governo Jair Bolsonaro, nós estamos vivendo agora o governo do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né, que já foi presidente da República, né, já indicou a Dilma lá atrás também, que a fez como presidente, ou como presidenta, como ela mesma gosta de ser chamada. Mas o fato é que atualmente é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nós tivemos Jair Bolsonaro. A onda de Jair Bolsonaro, que foi aquela do conservadorismo, do conservador, né, que tomou conta, principalmente das igrejas, essa força total, né, do pensamento conservador. E também, por outro lado, no outro canto, você tinha aí a onda, né, a defesa também do lado da esquerda. Mas, enfim, águas passadas não movem moinho, como diz o ditado. A gente está vivendo o governo Lula, mas eu quis fazer aqui um parâmetro, porque parece que esse sentimento ainda não morreu tão rapidamente, para falar sobre a questão do governo, o que se pensa sobre o governo Lula, o que avançou, o que acha que avançou, não avançou, o que pode avançar. Eu chamei aqui o Mauro Narski, ele que é um militante de esquerda do PT e que já pode dizer assim, embora seja um jovem, mas é um da velha guarda, já é conhecido de todos nós. Maurinho, conhecido como Maurinho. Tudo bem, Mauro? Satisfação em falar contigo, irmão. Tudo bem, Jonathan. Obrigado pelo convite. Eu já estava pleiteando esse espaço aqui, já tem um tempo. Mas obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na TV Câmara. Eu que sempre fui fã da TV Câmara. Fiquei triste uma época que a TV Câmara ficou fora do ar, por motivos que não nos cabe aqui comentar, mas esse trabalho de retomada da TV Câmara, essa modernização da TV Câmara, levando ela também para as plataformas digitais, né, isso traz um ganho muito bom para a comunicação da nossa cidade, né, porque a gente hoje vive um momento diferente, né, porque nós somos analógicos, né, e agora a gente vive a era digital da comunicação, né? Que é aquele que lá atrás um filósofo da comunicação já dizia que no futuro todo mundo vai ter os seus 15 minutos de fama, né? E hoje isso é real, né? É uma realidade, né? Isso é uma realidade. Então você tem influências, pessoas que da noite pro dia têm milhões de seguidores, né? Que viralizam e tal. Mas é muito importante você ter um veículo como a TV Câmara para registrar, né, a história, os acontecimentos socioculturais, políticos da nossa cidade e abrindo espaço para todos os grupos, para todas as etnias, como vocês vêm fazendo. Parabéns. Eu sou realmente um militante antigo dos movimentos sociais, de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, mas ao contrário do que muitos pensam, a minha primeira filiação política não foi no PT, foi no PMDB. PMDB? Hoje, MDB. Exatamente. E com meu amigo Vitor Rocha, que na época era um dos dirigentes políticos do PMDB, eu me envolvi ali através do movimento estudantil, das políticas de juventude, e foi um lugar que eu aprendi muito. Não mais do que no PT, mas realmente aprendi. tem um pouquinho do sangue do MDB aí. Sim, mas foi um pontapé inicial. Foi um pontapé inicial e é muito importante a gente louvar sempre a democracia, né? Quando você não souber qual é o caminho, saiba que
que o caminho é a democracia. E o PMDB, o MDB, é um partido que tem uma história de luta fantástica, né? Ulisses Guimarães, por exemplo, que falou a frase, né, tenho nojo e ódio da ditadura, como quando promulgou a Constituição da República, né, era do MDB. E na época da ditadura militar, em que a gente não tinha liberdades políticas, existiam apenas dois partidos, a Arena, que era o partido da ditadura, e o MDB, que fazia oposição. Então, a maioria dos políticos progressistas, dos políticos democratas, eles têm beberam esse dessa berço água no MDB. Então, é um partido que tem que ser respeitado, com certeza, a sua história, e também pautados os seus erros e acertos, como todos os partidos têm, inclusive o Partido dos Trabalhadores. Né? Bom, agora eu vou dar uma esquentada nesse programa aqui. Opa! Perguntar para o Mauro o seguinte, Mauro, na eleição passada, que nós tivemos Jair Bolsonaro como presidente da República, um fato, não estou aqui fazendo apologia a A ou B, é um fato, presidente da República. Uma bandeira, eu diria duas bandeiras flâmulas levantadas pelo Jair, foi a questão do conservador, do pensamento conservador, que já estava uma onda na Europa, né, e chega ao Brasil. E o Bolsonaro fez aquela coisa toda, até então deputado federal, rodando o país, fazendo essa bandeira e tal. E a outra era a questão da segurança pública, que, por coincidência ou não, caiu muito bem para Angra dos Reis, né, que alavancou essa questão até do número do eleitorado, né, ganhasse um pouco mais de musculatura o eleitorado do próprio Jair Bolsonaro. Mas eu quero falar fiz aqui esse resgate, mas o foco é o governo. Qual a diferença na sua concepção do que Jair Bolsonaro como governo Jair Bolsonaro, o governo Lula? O que tem de vantagem no governo Jair Bolsonaro, o que teve de vantagem no governo Bolsonaro e de atraso, né, na sua concepção, e o que está tendo de vantagem para o governo Lula e de retrocesso, na sua opinião? Pontos positivos e negativos de cada governo. Então, você falou de algumas coisas, né? Mas assim, vamos pegar um exemplo claro e recente do que eu posso dizer como diferença, né? O presidente Lula é um estadista, né? E o Bolsonaro, ele se torna presidente na negação da política do bem-fazer e na onda do lavajatismo, né? Mas hoje, claramente, dois exemplos. Na tragédia na Bahia, em que a população estava sofrendo, Bolsonaro estava andando de jet ski, né? A tragédia agora no Rio Grande do Sul, Luiz Inácio Lula da Silva pegou um avião e foi para o Rio Grande do Sul. Fez uma reunião com grande parte dos ministros no Rio Grande do Sul. Então, assim, está presente o tempo todo, enquanto o ex-presidente, na pandemia, falava frases do tipo, eu não sou coveiro. Então, eu acho que, em primeiro lugar, assim, essa vontade de cuidar do povo, de ser um estadista, de cuidar do Estado, de ampliar as ações, porque você é presidente, beleza, o presidente tem direito a férias, mas numa situação específica como essa, eu acho que a obrigação do cargo, né, tem que ser vestida por quem está nele. Então, assim, um exemplo, eu acho que claro e recente, que está na mídia hoje, inclusive, que Você acha que o Jair Bolsonaro cometeu falhas por tentar lacrar? Não sei se essa seria a palavra, mas por ter uma opinião muito mais pessoal e ocupando um cargo público, tamanha a responsabilidade, e de repente, por infelicidade da forma como colocava, não foi bem visto, não foi bem interpretado. Como você falou, é um modus operandi, né? Você tem hoje, não dá para a gente pensar a política, tem que ser primeiro nessa ordem, mas não dá para você pensar só no seu bairro, só na sua cidade, só no seu estado, só no seu país, né? Porque a questão é mundial. Então, o Bolsonaro, ele nasce do movimento de extrema-direita mundial, né? Que hoje, inclusive, depois
do que saiu na mídia, do que foi descoberto em relação à Operação Lava Jato, de sentenças combinadas, né, ficou bem claro que tinha Mas a Operação Lava Jato existiu. A Operação Lava Jato existiu, lógico que existiu. Mas houve o crime. Houve um crime dentro da Operação Lava Jato e TRF4, juiz Sérgio Moro, Dallagnol, ficou comprovadamente, né, que eles trocavam figurinhas, que eles decidiam a sentença, né? Tem áudios do Dallagnol dizendo, mas essa prova não é uma prova robusta. Você acha que houve uma corruptela no processo de julgamento? Com certeza, um processo de Lefferts, se não me falem a memória, né? Que é o uso da justiça para algum benefício próprio ou de um grupo específico. Tanto é que as sentenças foram anuladas. Eu não quero dizer aqui que durante todo esse processo que o PT foi governo, que não houve erros, né? Porque você acha que houve corrupção no PT? Eu acho que a corrupção, ela está dentro do sistema desde que o Brasil é Brasil, né? Porque desde que Cabral chegou assim, vamos dizer, e a diferença é o que o PT, enquanto governo, fez para combater a corrupção, né? A lei do ficha limpa, por exemplo, é um legado dos governos petistas, né? Quando tiveram alguns escândalos de corrupção escândalos ou indícios, aqueles que faziam parte, né, ou que foram denunciados foram afastados, ao contrário do que a gente viu no governo passado, uma defesa insistentemente dos que estavam envolvidos em alguma coisa. A gente teve aquela reunião ministerial, por exemplo, que ficou claro, né, como que era o modus operandi do governo Bolsonaro e o ministro Salles do meio ambiente, para mim, que foi uma fala muito infeliz, né, dizendo que enquanto a mídia estava dando notícias para a pandemia, era o momento de aproveitar para passar a boiada, para poder flexibilizar as ações ambientais, e a gente sabe que o aquecimento global, né, e os efeitos disso, né, a natureza respondendo de alguma forma, eles estão cada vez mais constantes. A gente tem visto cada vez mais enchentes, deslizamentos, chuvas fortes, ventos que a gente não está acostumado. Então, assim, eu acho que não é momento de flexibilizar nada. Muito pelo contrário, é o momento de você fazer ações contundentes que possam, de alguma forma, amenizar esses efeitos climáticos. Você acredita na inocência do Lula? Eu acredito na inocência do Lula, sim, inclusive porque foi comprovada, né? Ele está solto, ele não tem nenhum processo, ele não tem nada a dever com a justiça. E se você for olhar a história, né? Você falou que águas passadas não movem moinhos, mas também podemos dizer que a história é um carro alegre, contente, que atropela indiferente todo aquele que a nega. Então, tipo assim, você não dá para fazer um fato isolado, né? E nesse país, né, que 13 de maio foi ontem, segunda-feira, não sei quando essa entrevista vai ao ar, mas foi o dia da abolição, né? E a abolição, para mim, né, com alguns conceitos históricos que eu tenho, alguns professores de história podem até discordar, mas eu acho que toda vez que houve alguma forma de ascensão social do povo pobre, do povo preto dentro desse país, a elite brasileira retrógrada, que inclusive é a mesma que ainda está presente até hoje, são os filhos, são os netos, né? Ela tenta de alguma forma puxar o tapete ou tirar a escada por onde essa classe está ascendendo. E para mim, com o presidente Lula não foi diferente, porque o presidente Lula, ele representa exatamente isso, a ascensão do povo pobre, a ascensão do povo trabalhador, ele próprio retirante da seca, chegar onde chegou e ser o melhor presidente da história desse país,
que fez tantas transformações. Que nota você daria para o governo dele atualmente? Atualmente? É. 8,5. 8,5. O Mauro Nasc fazendo uma análise para a gente aqui, ele que é da esquerda, e deixa claro isso na sua fala. O Mauro, o governo Lula, o próprio Lula, por diversas vezes em entrevista, já disse que ele vai acabar com a pobreza. Verdade ou mentira, Mauro? Então, a história dele baliza isso. Mas representa a realidade do nosso país. O programa Bolsa Família, né, que eu tenho orgulho de dizer que eu fui beneficiado do Bolsa Família, a minha família foi beneficiada do Bolsa Família, ele levou comida para a mesa de milhões de brasileiros. Só em Angra dos Reis, ao longo do programa Bolsa Família, já foram mais de 45 mil famílias ou pessoas beneficiadas. Hoje são cerca de 17 mil em Angra. Mensalmente, o governo federal, através do Bolsa Família, coloca 11,5 milhões na economia de Angra, que dá uma base mais ou menos, a média de R$600 por pessoa, sem contar as famílias que recebem, eu acho que 8,5 mil que recebem auxílio gás em Angra. E aí, então, isso é uma realidade. E muitas das pessoas que foram beneficiadas com o Bolsa Família, e isso eu tiro o exemplo da minha própria família, foram beneficiadas naquele momento específico e hoje não precisam mais do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família ele não é só um programa de distribuição de renda, né? Eu sei que ele teve uma reformulação no governo do ex-presidente, né? E durante a campanha, por exemplo, né? Que ele deu outro nome de Auxílio Brasil, que resolveu colocar dinheiro na economia, na classe pobre, na classe trabalhadora. O que foi um crime eleitoral, né? Porque quem conhece um pouco de legislação eleitoral sabe que no ano da eleição o governo não pode fazer novos gastos, né? E foi o que exatamente ele fez, usou o Bolsa Família para tentar se reeleger, principalmente tentando beneficiar o povo do Nordeste que ele tinha deixado esquecido há 4 anos. Então, para mim, isso é uma realidade. Através do Bolsa Família, por exemplo, eu pude, pela primeira vez, eu tinha 16 anos, Jonathan, comprar um material escolar e ir para a escola feliz como eu nunca tinha ido, porque sempre o meu material escolar ele era inferior. Era aquele velhinho, reutilizado. Reutilizado, a maioria, da maioria dos meus colegas. Nunca deixei de estudar por causa disso. Claro que motivação eu não tinha. Eu fui um aluno difícil no primário. Foi bagunceiro, mano? Nossa, muito bagunceiro. Olha, professora Silmara, desculpa, tá? Coitada, mas assim, mas isso mostra também o quanto os nossos professores, né, a classe da educação, eles são qualificados, porque apesar de toda a falta de estrutura, né, que a educação sempre teve ao longo da história, né, os professores nunca desistem dos seus alunos. E é por isso que a gente tem hoje aqui Mauro Nasc, que a gente tem Jonathan Stock, né, e tantos outros que figuram, né, em diversos lugares de destaque dentro da nossa sociedade. E só a educação faz isso. Né? Você acha que o governo Lula ele vai conseguir melhorar, ou melhor, eu diria, estipar, acabar com a pobreza no Brasil nesse período dele aí? 4 anos é muito pouco, né? Mas a gente teve um avanço nos governos Lula e no governo Dilma. O Brasil saiu do mapa da pobreza e da fome mundial, né? E a partir do golpe, no governo Temer, no governo Bolsonaro, a gente voltou a figurar essa triste estatística. O golpe que você fala é em relação a Dilma. Em relação a Dilma, sim, o golpe parlamentar de 2016. Porque, comprovadamente, a Dilma não cometeu crimes, né? E impeachment sem crime, a gente não pode dar outro nome.
Então, assim, e a gente voltou. E hoje a gente já tem muito mais ações. O preço da carne baixou, hein? O presidente Lula falou que a gente ia comer picanha. Picanha. Picanha ainda não comprei, não, mas ontem eu comprei uma alcatra a R$33. Oswaldo, você está comendo picanha, Oswaldo? Mas claro que quando o Lula falou isso, é uma metáfora. Ele queria dizer que realmente teria comida na mesa do povo pobre, do povo trabalhador. Mas ainda muita gente pobre nesse país, irmão. E hoje você tem uma nova realidade que é o imposto zero da cesta básica, né? E isso vai trazer, com certeza, efeitos positivos, né, dentro do orçamento do trabalhador. E eu acho que é isso, Jonathan. Não pode você pensar num país com tanta desigualdade social como a gente tem, que pobre o nosso país não é. Né? Nós somos um país rico, senão nós teríamos quebrado. O problema está na distribuição de renda. O problema está na distribuição de renda. Não dá para você pensar em isenção de impostos de jet ski, de armas, né? Não é esse tipo de política pública que a gente quer, né? Porque aí eu vou fazer, como tinha nos governos passados e agora voltou também, o programa Luz Social, né? Isenção de imposto na conta de luz. Ah, isso é coisa de comunista. Não, não é. Isso é coisa de país de primeiro mundo, né? Como agora, recentemente, aqui no governo municipal, foi dado um cartão educação para toda a rede escolar, para as crianças comprarem o seu material. Isso é coisa de primeiro mundo, gente. É isso que tem que ter. Porque, vai dar dinheiro para o pobre. Você está falando do município. Do município. Sim. A André tem feito um bom investimento na educação. Sim, sim. A gente precisa sempre criticar o que não está certo, né? Chamar a atenção, porque o governante ele precisa ouvir o povo. E é a partir da reclamação do povo, é a partir das reivindicações que se constrói políticas públicas também. Mas a gente precisa elogiar também quando tem acerto. Gente, eu estou conversando com o Mauro Nask, ele que é um representante da esquerda, né, no nosso município aqui de Angra dos Reis. Ô Mauro, você vê que é um programa aberto. Eu trouxe aqui o Ivan Neves, que também é da esquerda. Grande liderança. Grande liderança no meio ambiente. Ô Mauro, essa questão, você acha que a esquerda não peca ou dá armas para a direita, que é uma direita conservadora, quando levanta pautas, por exemplo, a descriminalização da maconha, quando o STF, inclusive na discussão do STF, né, quando levanta pautas, por exemplo, da questão do banheiro, né, ser utilizado por pessoas trans, né, da linguagem binária ou não binária. Esse tipo de pauta, isso não dá arma? Como é que você vê essa questão da pauta? Vamos começar pela descriminação da maconha, por exemplo. Como é que você vê isso? Então, a extrema-direita, né, ela quer sempre levantar um discurso, né, e muitos em cima de fake news. E eu já ouvi muitas pessoas falar, o presidente Lula vai liberar a maconha, o presidente Lula vai liberar o aborto. E isso em momento nenhum foi pauta ou proposta de campanha do presidente Lula, né? Esse tipo de assunto, ele precisa ser discutido no Congresso Nacional, né? E quando são assuntos constitucionais, ele vai para o STF, né? Como está sendo discutido agora, se não me engano, foi o ministro Alexandre de Moraes que colocou uma quantidade de 25 gramas de maconha que cada usuário poderia portar. Mas isso ainda não foi aprovado, está em discussão. O Congresso agora também tenta, né, retroceder essa pauta. Mas eu acho que muita coisa que vem falando assim, a esquerda defende isso, a esquerda defende aquilo. Não. Você não vê a esquerda falando nisso. Você não vê as lideranças de esquerda falando o tempo todo dessa pauta. Eu, por exemplo,
não jamais vou falar da pauta do aborto, porque eu acho que não cabe a mim. Primeiro porque eu sou do sexo masculino, né? Eu acho que é uma discussão muito das mulheres e é uma discussão do Congresso, que o Congresso precisa fazer. E são coisas que tem coisas que são tabus, né? Que ao longo do tempo, da evolução da sociedade, de repente você vai discutir lá na frente com uma outra visão e vai dar risada disso. Poxa, mas lá atrás isso era assim, né? Agora, em relação a cannabis, por exemplo, né, a gente sempre teve durante muito tempo, era só o Gabeira, né, que falava deste assunto abertamente. Hoje você tem outros parlamentares que se empoderaram já se posicionam e fazem essa discussão, né? E eu acho que uma discussão como essa, né, quando a extrema-direita, as igrejas fundamentalistas colocam esse debate, eles colocam apenas na questão da criminalidade. Não é uma preocupação, por exemplo, quando você fala em aborto, por exemplo, a gente, qualquer coisa, a gente está dando multa, crime inafiançável, uma questão do meio ambiente. A questão do aborto não é uma coisa muito mais sagrada quando você fala de uma vida? Olha, eu sou cristão. Então, assim, se você for me perguntar intimamente, eu vou te falar que eu sou contra o aborto. Você é contra o aborto? Eu sou contra o aborto. Agora, se você for falar dentro da sociedade, dentro do Estado, o Estado é laico, né? O Estado... Vale o desejo da maioria. Vale o desejo da maioria. E se você for pensar hoje, né, que o aborto é uma realidade dentro do nosso Brasil, né? Queira a gente ou não, concorde a gente ou não, seja contra ou a favor. Hoje se permite, no caso de um crime ou no caso de botar em risco a vida da mãe. Exatamente. Tirando tirando esse fato, excepcionalidades, é crime. É crime, mas se uma mulher branca, abastarda financeiramente, quiser fazer um aborto, que faz, ela vai procurar uma clínica ilegal, por sinal, né? Vai pagar um bom dinheiro e ela vai fazer com segurança para a sua vida. Uma mulher pobre, uma mulher negra, periférica, ela vai tentar os métodos mais rústicos, né, que sempre aconteceu ao longo da história. Então eu acho que o Estado precisa pensar nisso como questão de saúde pública, né? Essa é a minha opinião. Tem limite de intervenção do Estado? A gente é favorável a um Estado mínimo ou a intervenção do Estado é salutar quando a sociedade se perde nas suas posições ou se divide nas suas posições? Existe essa preocupação? Como é que você vê isso? Olha, eu não sou a favor do Estado mínimo, né? Porque eu acho que o Estado ele precisa ter as suas responsabilidades. Não dá para você pensar num Estado que não comande as suas matrizes energéticas, por exemplo, né? Então, por exemplo, pessoas que defendiam o Estado mínimo, né, agora estão querendo o Estado máximo em relação à intervenção do Estado na tragédia. Não dá para um Estado que trabalha desde Vargas para construir uma empresa do tamanho da Petrobras, respeitada mundialmente, né, ao som da primeira tempestade, agora eu vou vender isso daqui e vende a preço de banana, como foi feito no governo Temer, no governo Bolsonaro, fatiado a Eletrobras e vendido a preços muito abaixo do que realmente custava, do que realmente o governo investiu. Você acha que a nossa privatização no Brasil é sucatear algumas empresas estatais importantes? Sim, e tem um processo também de sucateamento anterior. Sucateia para baixar o preço, aí eu vendo. Quais são os interesses? Eu não tenho esse leque de informações para dizer, né? Por exemplo, aqui em Angra, o SAI. Quanto a Prefeitura de Angra já investiu para que a gente tenha um equipamento como é o SAI hoje, né?
A obra de despoluição da Praia do Anil, que está a pleno vapor, tem total gerência do SAI. Então, assim, eu acho que são questões que têm que ser debatidas, discutidas com a sociedade para realmente se chegar a um entendimento se é necessário ou não privatizar esta ou aquela área. A gente teve privatizações no governo FHC que deram muito certo, né? Das telecomunicações, por exemplo, a gente conseguiu avançar bastante, né? Porque quando eu era jovem, eu ligava do orelhão. Aí eu chegava ali na praça, um amigo ou outro que tinha um celular, e você podia discar e você falava 2 segundos. Oi, tô aqui. Então, assim, hoje você... Eu fiz muito isso também. Né? Uma ligação... É só fazer, eu tô aqui, hein? Uma ligação é quase uma prova de amor, né? Porque você vai no WhatsApp, no Telegram, quem usa, nunca... Eu tenho, mas nunca usei o Telegram. Então, acho que é por aí. Eu acho que tudo tem que ser avaliado realmente. O Estado ele não pode abrir mão de ter esse comando, esse controle de áreas específicas e estratégicas para o desenvolvimento do Estado. A Petrobras, por exemplo, agora está sendo super responsável por grande parte do desenvolvimento do país. O novo PAC, só na área naval, vai investir na construção de 16 novas plataformas. Qual vai ser, na sua concepção, o marco do governo Lula para fazer com que a gente sabe do poder do eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro? A gente vê Sim. nas manifestações, a gente não pode ser cego para isso. Como é que você vê a estratégia do atual presidente Lula para fazer com que haja uma amnésia, um pouco de esquecimento e o presidente Lula se sobressaia? Olha, eu acho que, na verdade, é um processo lento, mas que ele está em curso, né? E ele está em curso desde as eleições de 2022. E eu digo isso porque nós elegemos o presidente Lula. Lá no TSE aparece legível presidente Lula e não eleito, né? Eleito presidente Lula e não eleito Jair Bolsonaro. Uma pequena vantagem, é verdade. Mas para se ter essa pequena vantagem, o PT precisou conquistar ou reconquistar, em relação à eleição de 2018, 10% do eleitorado, para levar o presidente Lula ao poder. Então eu acho que esse é um caminho lento. Em Angra dos Reis, por exemplo, para o candidato a presidente Fernando Haddad, em 2018, o PT conseguiu no primeiro turno 17 mil votos. Para o presidente Lula, já no primeiro turno foram 24 mil votos e 29 mil votos no segundo turno. Então você vê um crescimento de um lado e uma desidratação do outro. E eu acho que isso é um processo que ele vem continuado desde a tentativa de golpe, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não quis aceitar o resultado das eleições. Eu acho isso... Que botou em xeque, inclusive, a questão do uso das urnas eletrônicas, né, da sua transparência, da sua lisura, enfim. E foi uma das bandeiras que foi se levantando aí, não digo o ex-presidente, mas eu digo foi o que se levantou. Mas como a gente falou aqui da extrema-direita mundial, né? Ele segue uma cartilha, né? Aquele cara do X, qual é o nome dele? Diz que ele é famoso, né? Mas diz que o Fernando Jordão é mais famoso que ele, o Elon Musk, né? Que faz parte também desse grupo, influenciou diretamente nas eleições municipais. Então, ele segue uma cartilha do que falar, do que agir, tanto é que o slogan dele, Deus, Pátria e Família, já foi slogan de regimes autoritários, né, na história mundial. Então, assim, são modus operantes que tentam colocar. Agora, em relação à desidratação dele, por exemplo,
hoje ele está investindo em diversas campanhas para os municípios, né, a prefeito. Angra é um município do qual ele está investindo. Todo mundo tem direito, Jonathan, a ser candidato a prefeito, a vereador, ao que quer que seja. Mas com todo o respeito que eu possa ter à democracia, quando que o ex-presidente Jair Bolsonaro se interessou ou vivenciou o dia a dia da política de Angra dos Reis? Nunca na história. Quando que o candidato que ele está colocando para a disputa esteve presente na vida política de Angra dos Reis? Nunca. Então, assim, não vai ser num salto mortal de iniciante que vai chegar e vai ganhar uma eleição. Então, essas apostas que ele está fazendo, ao meu entender, vai ajudar a desidratar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. E em relação às manifestações, por exemplo, você falou, a gente vê nas manifestações, é verdade, a gente teve na Avenida Paulista uma grande manifestações com 100 e poucas mil pessoas, a gente teve em Copacabana uma grande manifestação com 32 ou 37 mil pessoas, não me falha a memória agora, mas se você for olhar lá atrás, o grupo político ele tinha a capacidade de fazer manifestações semelhantes como essa, com mais pessoas nas principais capitais, né? Hoje precisa fazer uma em cada um, porque o ônibus daqui vai para lá. E as manifestações elas estão sendo movimentadas pelos pré-candidatos. A gente viu, por exemplo, a manifestação do Rio, saiu ônibus daqui de Angra dos Reis com os pré-candidatos a vereador do PL, que cada um leva o seu grupo, e aí você vai enchendo as manifestações. Mas o PT também faz isso, ou não? Olha, eu acho que... Caso de Brasília, por exemplo. Caso de Brasília? De alguns eventos em Brasília, por parte do PT. Sim, eventos eu acho que é uma coisa, Jonathan. Eventos, campanha eleitoral, né? Estou perguntando, não estou afirmando não. Sim, mas como que isso é feito, né? A gente vai fazer uma excursão e cada um vai pagar pão o com seu. mortadela e refrigerante. Gente, pão com mortadela é maravilhoso. É um alimento maravilhoso. Mortadela também. Ô, Mauro, me diga uma coisa. Para a gente fechar aqui, a humanização... Mas a gente já vai fechar? A gente vai fechar. O nosso tempo é rápido aqui. Deu uns 45 minutos, a gente já está no ar. Uhum. A humanização de pequenos delitos. Né? Alguns estados dos Estados Unidos, né? Algumas federações dos Estados Unidos, não deu muito certo isso. Mas considerar, para explicar para o telespectador, considerar que pequenos delitos não sejam tão a título de ser apenado, de ser encarcerado e tal. Essa é uma bandeira da esquerda? Olha, eu não acho que seja uma bandeira em si, mas os direitos humanos é uma bandeira da esquerda, né? Por exemplo, um rapaz que, vou aqui conjecturar, que furta um relógio, que rouba um relógio, uma mão armada, ou então furtou. Não, vamos pensar num furto, por exemplo. Merece, na sua opinião, ser encarcerado ou não? Olha, a pessoa que cometeu um crime, né, que esteja dentro da Constituição, ela precisa pagar pelo aquele crime. Mas eu acho que o sistema prisional, carcerário ou de correção, seja ele qual for, ele é para ressocializar aquela pessoa, né? E tanto é que existem hoje alguns delitos que a pessoa paga cesta básica, paga serviços comunitários, que eu acho muito mais importante do que a cesta básica, né? Porque a cesta básica você vai lá e entrega a cesta básica. Mas o serviço comunitário você está vivenciando de perto, né, aquela realidade. E o ser humano, ele está em constante evolução, né? Então ele precisa aprender, ele precisa ser tocado de alguma forma, né? Mas o que a gente não pode aceitar é prisão com tortura, por exemplo, né? Abordagens truculentas,
da polícia militar, isso aqui eu estou falando não é generalizando, mas a gente sabe que acontece em todas as esferas de polícia, né? Então eu acho que tem que ter um olhar maior para os direitos humanos em relação a essa área, né? E buscar formas de ressocialização. Porque, e a mais importante dela é a educação, porque é na base que você vai construir bons homens, né? É na base, é na educação. E você vê agora o governo Lula que está investindo, né, em educação em tempo integral. Para mim, esse é o maior investimento da educação, não é em escolas militares, né? Porque escolas militares, Jonathan, já existem bastante, né? Existe o Colégio Naval aqui, que a pessoa, se quiser matricular numa escola militar, ela vai fazer um curso preparatório, vai fazer a prova e vai entrar num colégio militar. E eu acho que você confunde, de alguma forma, o colégio militar, o papel dos militares, realmente. Porque a gente tem tantos problemas na educação, a gente tem tantos problemas na segurança, né? E aí agora os militares vão cuidar da educação, sendo que você estudou, fez faculdade, estudou 5 anos, 10 anos, fez especialização para a educação. Então, esses profissionais que têm que ser valorizados dentro da educação. Então, a escola em tempo integral, com cultura, com esporte, né, com as disciplinas, né, eu acho que isso vai dar, com certeza, novo rumo para a nossa sociedade. Cursos profissionalizantes dentro da escola. Você topa fazer aqui uma rapidinha, antes da gente fechar o programa, você topa fazer aqui um... Eu topo fazer uma rapidinha, mas depois da rapidinha, eu posso só trazer uns dados assim do... Pode trazer, então, fala os dados. Não, então, eu trouxe uma colinha aqui, Jonathan. Vou pedir licença para você. Fica à vontade, para usar a minha colinha aqui. Fica à vontade. Porque no governo do ex-presidente, a gente passou um período de 4 anos com pouco ou quase nenhum investimentos federais para a nossa cidade, né? O governo Lula, com menos de 2 anos de governo, a gente tem diversos investimentos que já são realidades dentro da nossa cidade e que vão impulsionar muito a nossa economia, né? Só para a modernização de Angra 1 é 1,9 bilhões. E também, dentro deste recurso, está o estudo de viabilidade técnica e econômica e socioambiental de Angra 3. Por quê? Claro que já foi investido muito em Angra 3, mas hoje a gente está numa mudança das matrizes energéticas, né? Eu, particularmente, sou contra a energia nuclear, mas você tem toda uma história, né? Toda uma expertise, um conhecimento científico, né? Dos nossos técnicos que estudam a questão nuclear, que isso também não pode, de uma hora para outra, ser jogada na lata do lixo, né? E a usina, ela gera energia, que, não sei se eu estou enganado, nem vem aqui para Angra, mas ela tem grande importância na geração energética do nosso país, Sim. Sem contar na geração de emprego e renda que as usinas nucleares trazem para Angra dos Reis. Você tem Minha Casa Minha Vida, o governo está fazendo um estudo para a retomada e conclusão das obras do Parque Residencial de Mambucaba, né? Que foi aquela obra do Minha Casa Minha Vida, que foi invadida e tal, e agora o governo está fazendo um estudo porque precisa retomar. Você não pode ficar com a coisa inacabada e mesmo as pessoas que estão morando lá estejam morando em condições precárias. Uhum. Então, uma hora ou outra, alguém tem que tocar no assunto e precisa colocar isso para frente. Na cultura, eu estou muito feliz, porque inclusive meu amigo agora, parceiro de longa data, Bruno Marques, é o novo secretário de Cultura, né? Nós temos a restauração do Convento São Bernardino de Sena, que não é bem uma restauração, é a transformação do Convento São Bernardino de Sena num espaço cultural, né, que possa atender a nossa sociedade, atender ao movimento cultural. E o Convento São Bernardino de Sena, ele já tem esse histórico, ele já tem esse perfil, porque antes de ter o nosso teatro municipal, né, o Centro Cultural Teófilo Massad, que foi uma luta e conquista do movimento cultural, ele serviu durante muito tempo
como espaço cultural, como local de apresentações de espetáculo. O Grupo Teatral Revolucionário já fez diversos espetáculos no Convento São Bernardino de Sena, e hoje ele, com o aporte do PAC, que são R$450 mil, ele vai ter essa oportunidade de revitalizar o Convento São Bernardino de Sena. Tem o Céu da Cultura, né, que é um centro integrado de cultura, de esporte, de socialização, que vai ser construído no Frade. São 2 milhões do governo federal que vem para o céu. A lista é pequena, já vai acabar. Nós temos a Lei Paulo Gustavo, que foram R$1.687.190 para a cultura, através de editais. E aí quero parabenizar a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, por fazer editais claros, transparentes, acessíveis. O último edital da Lei Paulo Gustavo, o artista não precisou levar documento, levar proposta. Ele entrava no site da Prefeitura, ele preenchia um formulário, colocava os documentos ali e ia para análise. Então isso ajudou muito, né, os artistas, porque a gente sabe fazer arte, mas Sim. A parte burocrática é um pouco complicado, né? Vamos fechar? Tem a Lei Aldir Blanc, Uhum. com 1.100.000. O Mirante da Pedras Gordas ficou lindo, né? Uhum. Verba federal, 477 mil de verba federal. E fechando, vem aí uma policlínica, um investimento de 30 milhões, 2 milhões na saúde básica, 2 ônibus escolares de 667 mil reais, 7,2 milhões para ônibus elétricos, que o governo federal está discutindo a questão da matriz energética e a renovação das frotas, então a Angra conseguiu, e 22 milhões para obras de contenção na cidade. Então, assim, em pouco tempo do governo Lula, você já tem um investimento muito grande. Só para você ter uma ideia, Jonathan, no ano passado, o orçamento de Angra, 30% é representado por verbas federais. Este ano, até abril de 2024, 43% do orçamento de Angra considerável. São verbas federais. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer um ping-pong aqui. Eu estou com o Mauro Nassi, que é da esquerda, que é uma pessoa muito conhecida, ele é mais jovem e sempre militou no campo da política, né? E eu trouxe aqui para a gente ouvir a opinião, né? Como é que se vê, o que a esquerda está pensando, né? E aí ele milita hoje no Partido dos Trabalhadores. Mauro, vou fazer aqui um ping-pong. Vai ele, tá? gente. Vamos lá. O ping-pong vai ser o seguinte. Pontos negativos, pontos positivos. Aí você vai dar a nota de 1 a 10. Beleza. De 0 a 10, ok? Uma nota de 0 a 10, pontos positivos e negativos. Eu cito o nome, você faz. Jair Bolsonaro, ponto positivo. Ficou difícil, hein? Ficou difícil. Unir os democratas. Ponto negativo. Pô. Ficou mais difícil ainda, porque a lista é enorme. Mas o principal ponto negativo é não respeitar a ciência e não tratar com seriedade como um estadista deveria tratar a questão da pandemia. Luiz Inácio Lula da Silva, ponto positivo. A democracia. Ponto negativo. A comunicação. É ruim a comunicação? Eu acho que precisa se comunicar melhor, precisa as ações do governo chegar mais ao povo, né? E aí os diretórios estaduais e municipais, eles têm essa responsabilidade. Aí eu faço a crítica para o nosso PT aqui de Angra dos Reis. Diversas ações como essas que eu falei, não chega na ponta, não chega no povo. Então o PT precisa renovar os seus quadros, precisa renovar sem esquecer da história, né, de companheiros valorosos, de trabalhos que foi feito, mas precisa reformular também essa comunicação. Por exemplo, o governo federal isentou de pagamento diversas famílias do Minha Casa Minha Vida. Vai na banqueta e pergunta à população se ela sabe quem fez isso. Gente,
convencer aqui com o Mauro Naschi. É uma satisfação, Mauro, recebê-lo aqui no programa. Obrigado, mas nosso tempo estourou. O Papo Aberto, infelizmente, fecha por aqui. Suas considerações finais. Olha, satisfação foi toda minha. Muitíssimo obrigado de coração por ter me convidado. Estou muito feliz. As minhas considerações finais são para que a gente nunca desista da política. Embora você não concorde com o que eu fale, não concorde com o que o Jonathan fale, com o que fale o Bolsonaro, com o que fale o Lula, nunca desista da política, porque a política é o meio, a política é o fim, e quem não a faz é feito por ela. Então não desista da política e a democracia é sempre o melhor caminho. Papo Aberto fica por aqui. Muito obrigado a você, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Obrigado, um beijo no seu coração. E eu fico muito feliz de ter você nos acompanhando aqui, me dando o prazer da sua audiência. Olha, um abraço na sua família, sucesso. E acompanhe sempre a gente aqui pelo 21.5 ou pelo 514 ou ainda pela plataforma do YouTube, se inscrevendo, dando opinião, dando seu like. Fique à vontade. Um grande abraço a você. Até lá. Um beijo.